todo mundo pelo Facebook, né? Glória a Deus. Quero dizer para vocês, tem um canal no YouTube aqui da igreja, chama-se Ter Fiança. E nós passamos de 1.100 inscritos. Amém? Toda semana eu estou postando as mensagens de quinta e de terça-feira no YouTube. 1.500, e o YouTube já mandou a conta para a gente começar a monetizar, mas tem que ter muito acesso, isso não é importante. Mais importante, nós estamos alcançando vidas. Tem um vídeo de uma mensagem que eu preguei aqui, chama-se A Cura da Alma. Teve 1.500 acessos, teve mais de 1.000 horas de visualização. Glória a Deus, Deus abençoe. Então, a partir de agora, estamos transmitindo pelo Facebook. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre o jejum. Jejum, irmãos, é algo muito importante. Eu acho que é necessário a gente entender o que é o jejum, por que a gente jejua, por que há essa necessidade, para que serve o jejum e como jejuar, e os tipos de jejum que tem. Então gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque o jejum é uma arma poderosa do crente. Lógico que eu não vou expor ninguém, mas talvez se eu perguntar aqui, quem já jejuou, algumas pessoas não vai levantar a mão, porque nunca fizeram o jejum. Ou talvez se eu falar, quem jejuou há um ano atrás, ou de um ano para cá, talvez você não tenha jejuado. Mas o jejum, irmãos, é uma arma que nós temos. Estou falando de dieta para manter em forma, não. O nosso assunto aqui é espiritual, não é? Então nós estamos falando de coisas espirituais. Então hoje eu quero falar do jejum. O jejum está na Bíblia, viu? Nós vamos ler algumas passagens. O jejum é muito, mas muito importante mesmo. Jejum, irmãos, é ficar sem alimentar por um período. O jejum, tem o jejum aí que o mundo fala sobre dieta, manter em forma tal, mas não é sobre isso. Estou falando do jejum espiritual e o jejum bíblico. Então, todo ato que você tem de ficar um tempo sem comer, chama-se jejum. Mas não quero falar desse jejum, quero falar do jejum para Deus, né? Então, jejum é o ato de ficar sem alimentar por um período. Não é ficar assim, eu não vou comer hoje que eu estou muito gordinho. Não, não é isso, né? Não é isso. Então, jejum é uma arma, é muito poderosa, irmãos. Vou falar, se eu fosse abrir aqui, principalmente os irmãos mais antigos, do que já aconteceu na campanha de jejum que fizeram. Eu lembro que na outra igreja que eu dirigia, nós fizemos o jejum de Daniel. Vamos falar sobre isso. Daniel, irmãos, ele precisava que fosse liberada a bênção do Senhor sobre Israel, que estava preso na Babilônia, e ele percebeu que tinha um impedimento. Tem coisa que a gente não consegue explicar, mas quando a gente lê Daniel, parece que no ar tinha um espírito maligno que estava impedindo que o anjo Gabriel viesse entregar a mensagem da bênção para Daniel, não é? E Deus chamou o arcanjo Miguel e contendeu com Satanás. Satanás quer dizer opositor, não é? Toda vez que você lê o nome Satanás, ele é um opositor, quer dizer opositor. O que é opositor? Aquele que é contra, a oposição, sabe? Quem é contra a obra de Deus é um Satanás, que Satanás foi o primeiro opositor. Então, Daniel precisou com seus amigos jejuarmos, para que a bênção fosse liberada. Ele ficou 21 dias sem comer carne, sem comer os manjares do rei, para não se contaminar. E a gente fez um jejum desse na igreja lá, foi muito abençoado. E eu vou contar só uma curiosidade antes de começar.
a gente fez o trato de ficar 21 dias só comendo legumes, sem carne. E a igreja toda entrou, irmãos, inteira entrou nesse processo por 21 dias. Só que aconteceu, irmãos, que tinha uma churrascada preparada para a minha família, bem no meio da campanha. E estava eu, o pastor Daniel, presbítero Rogério, que está ali, e o irmão João, que é meu irmão também, tudo obreiro, e tudo participante da igreja. E a gente falou, isso tem uns 15 anos atrás. E agora? O churrasco da família, e a gente não está comendo carne por causa do jejum. E aí meu irmão João falou assim, ó, vamos lá e não vamos comer carne. Falei, como? Falou, não tem problema, a gente vai lá e a gente come só legume, fruta e aquele pão de alho, né, que é uma delícia, né, irmão? E eu falei, tá bom, mas não é errado isso? Ele falou, não, quanto mais a tentação, mais a vitória será. E nós fomos lá, irmãos, nós, a Marisa, minha família foi lá, e no meio do churrasco a gente não estava comendo carne, estava comendo outras coisas, e Deus abençoou tão grandemente, irmãos, tão grandemente. Vocês podem perceber, irmãos, o jejum não muda Deus, o jejum não faz Deus ficar mais bom do que Ele é, porque, irmãos, não tem como Deus ficar mais bom, Ele já é ótimo para nós. O jejum não muda o comportamento de Deus para nós, muda o nosso comportamento para Deus. Posso ouvir um amém? Então o jejum, ele muda o comportamento nosso para Deus, ele muda a nossa percepção. Eu vou dar um exemplo, nesse mesmo jejum, naquela época eu gostava muito de comer cachorro quente. Vocês gostam de cachorro quente? Só que eu gosto na banquinha, né? Lá em Suzano tem uns cachorro quentes muito bom, né? Você chega lá e fala, coloca o quê? Coloca tudo. Irmãos, e quando a gente está comendo jejum, fazendo jejum disso aí, você não pode comer nada de origem animal, desse tipo de jejum, né? Então, se você vai comer um cachorro quente, colocar salsicha, você aconteceu o quê? Quebrou o jejum, né? Aí eu cheguei, parei bem sério, no meio do jejum de 21 dias, e falei para a mulher, faz um cachorro quente para mim. Olha como o negócio é espiritual. Quando eu falei, faz um cachorro quente, eu já sabia que eu ia pedir. O diabo usou um mendigo, irmão, estava na calçada e deu aquela risada. O diabo pensou que eu ia quebrar o jejum. Aí quando a mulher foi fazer, eu olhei assim, mas não coloca a salsicha, por favor. Amém? Aplaude o nome do Senhor Jesus. E o diabo ficou envergonhado. Aleluia. Porque maior é quem está conosco do que tem quem está com ele. Amém? E quem está conosco é Jesus Cristo. Então, esse jejum tem que ter um propósito. Não é assim. Não pode ser uma coisa que você faz com frequência, né? Por exemplo, eu trabalhei com um pastor que ele jejuava todos os dias. Pode jejuar todos os dias? Pode, só que Deus não recebe. Ele acordava 6 horas da manhã, 7 horas a gente saía para ir trabalhar, e quando dava 9 horas ele entregava o jejum e tomava café. Isso aí, irmãos, não é jejum não. Jejum tem que ser com propósito. Vocês entenderam? Tem que ter um sentimento, tem que ter um propósito. Não pode ser todo dia, porque se a gente se acostumar com jejum, se a gente se acostumar com jejum, não vira jejum, tem que ser um sacrifício que você está fazendo. Quando você está jejuando, você está dizendo para o seu corpo, eu estou matando você por Jesus. Não matando a carne, matando, que não pode destruir a carne, não pode destruir seu corpo, matando a sua vontade. Você está dizendo para o seu corpo assim, eu não vou comer, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Então você está desafiando a sua carne, sai tomando uma energia incrível, irmãos, no jejum. Jejum é uma arma poderosa. Olha para o irmão do seu lado e diga assim, jejum é uma arma poderosa. Mas só se tiver propósito, viu, irmãos? Amém? Tem que ser espiritual. E o que acontece quando a gente jejuma, irmãos? Nós ficamos mais sensíveis para as coisas espirituais.
a gente começa a sentir mais. Vocês sabiam? Eu falo de um irmão, ele fez assim uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem. No decorrer dessa mensagem vou explicar melhor. Ele ficou 3 dias no monte, 3 dias no monte, no mato, irmãos. E lá ele nem comeu e nem bebeu nada. E eu tive o prazer, irmãos, de encontrar ele quando eu estava saindo da igreja assim de manhã, no domingo, e ele estava descendo bem magro, com o rosto meio descascado assim. E eu falei: Pai Senhor, quando eu peguei na mão dele, irmãos, deu um choque na minha mão. Eu falei: eita, o que é isso, meu irmão? Ele falou assim: varão, eu estou vindo de 3 dias do monte. Hoje o culto vai ser maravilhoso. Até me arrepio, irmãos, até me arrepio, sabe? E ele falou que quando chegou de manhã, ele entregou o jejum para Deus no monte. Quando chegou de manhã, ele entrou dentro de uma padaria às 5 horas, 6 horas da manhã, e foi pedir, irmãos, um café, um pão. E quando ele entrou, irmãos, estava cheio de meretrizes, vamos falar assim, né? Cheio de como é que eu posso dizer? Pessoas trans, vamos falar assim? Cheio de demônio, irmãos. E quando ele chegou, irmãos, e entrou dentro da padaria e falou assim: olha como o jejum afeta a nossa vida. Me dá um café. Elas caíram aquilo lá, caíram tudo endemoniado, irmãos. Na hora, começaram a gritar e se enrolaram pelo chão. Ele tomou o café e fez assim, ó, e veio embora. Estava cheio do poder de Deus. Você está vendo que arma maravilhosa? Por que ninguém fala mais de jejum, irmãos? Por que ninguém fala mais de jejum? Porque, irmãos, Satanás está ofuscando o entendimento desse século. A Bíblia fala isso. A gente vê muitas mensagens sobre isso, sobre aquilo outro. Jejum acabou, porque o diabo sabe que é uma ferramenta que destrói ele. Amém, irmãos? Então, nós temos mais sensibilidade pelo mundo espiritual. Eu conheço também um pastor que ele estava orando, irmãos, e estava em jejum, no meio de uma campanha de... Me arrepio todo, irmãos. No meio de uma campanha de libertação. Campanha de libertação, irmãos, é uma coisa assim, terrível, tremenda. E eu participei uns dias dessa campanha. Ficava de 20 pessoas endemoniadas no chão, irmãos, ele expulsando em jejum. E eu fui conversar com ele depois. Eu ainda estava fazendo seminário de teologia para ser pastor, né? Fui falar com ele e falei: pastor, o que está acontecendo aqui? Ele falou assim: é tudo demônio, irmão. Pessoa que vem. O senhor evangelizou? Não. Eu orei e o Senhor trouxe essas pessoas para a gente orar e ter libertação. Aí eu falei assim, ele falou assim para mim: e na hora que eu estava orando hoje, eu abri os olhos, eu vi um demônio entrar pela porta pelo lado da igreja, atravessou a parede, entrou e saiu pela outra. Eu falei: o senhor está brincando? Foi. O que você fez? Eu só repreendi. Sai em nome de Jesus. Então, irmãos, o jejum faz a gente ter sensibilidade para o lado espiritual. E eu quero dizer uma coisa para vocês também, bem séria. Às vezes Deus fala com você, às vezes Deus te mostra coisa, mas você não tem sensibilidade de entender o mundo espiritual. Às vezes você está esperando uma resposta tão forte na tua vida, uma resposta tão assim precisa, e Deus fala, mas você não tem sensibilidade, porque Deus comunica pelo Espírito. Espírito fala com Espírito, mas você, irmãos, não está jejuando e não tem sensibilidade de entender o chamado, o recado de Deus na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Então aumenta a nossa sensibilidade. Com isso a gente fica mais forte, nós temos mais poder de encarar o inimigo, de derrotar o inimigo no nome de Jesus. Aleluia. Quando a gente jejua, irmãos, aumenta o poder da oração em nós também. Sabe, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você está orando e parece que a oração não passa do teto, né? Não existe oração fraca, mas para você assim, poxa, eu estou orando, parece que eu estou sozinho. Quando você jejuma, Deus abre os seus olhos espirituais e você consegue ver aquilo que está impedindo em você. Amém? Jejum, irmão, jejum
Aleluia. Deus está falando aqui comigo, tem pessoas que estão se arrepiando aí, viu? Desliga os ventiladores, irmão. Pode desligar, em nome de Jesus. Aleluia! Então, irmão, o jejum aumenta o poder da oração. Ele aumenta o nosso enfrentamento contra Satanás. Aleluia! Mas jejum, irmãos, não é uma coisa assim que você tem que orar pelos seus próprios desejos. Jejum não serve, irmãos, para amolecer o coração de Deus. Ei, o coração de Deus já é mole para você. Eu vou jejuar para Deus me dar uma casa. Não, trabalha que Deus te dá uma casa. Ore que Deus te dá uma casa. O jejum é para coisas espirituais. Quero dizer para vocês uma coisa: os motivos têm que ser espiritual, salvação de almas. Poder é para pregar o evangelho, poder, irmãos, para espalhar Jesus Cristo por todo canto, poder para salvar a tua família, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus vizinhos. O jejum dá o poder para você salvar essas pessoas no nome de Jesus. A grande comissão, ide por todo mundo, lembra da mensagem passada? Jesus falou que precisa jejuar para isso. Os discípulos estavam tentando expulsar um demônio, o demônio não saía. Ora, homens santos, irmãos, homem que aprendeu não foi com o pastor Pinho, não. Homem que não aprendeu não foi com o presbítero Joilson, não foi com a irmã Jéssica, não foi com o presbítero aqui, não foi com nenhum de vocês, presbítero Rogério, não foi. Homens que aprendeu a expulsar demônio com Jesus Cristo. E eles estavam ali orando e expulsando demônio. Sai o demônio, não saio. Sai, não saio. Chamaram Jesus. Jesus, sai. O demônio saiu. Senhor, por que não conseguimos expulsar? Existem alguns tipos, alguns grupos de demônio que só saem com oração e com jejum. E os discípulos: Senhor, mas a gente não jejuma. Enquanto eu estou aqui não precisa, mas quando eu for para lá, vocês vão precisar jejuar. Amém? Eu quero que vocês aumentem hoje a percepção e a necessidade de apresentar um jejum para Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Nós não encontramos nenhum tipo de jejum na Bíblia que alguém está jejuando por emprego, ou por obra social, ou por material, ou bens. Não. O jejum é totalmente espiritual. De Gênesis a Apocalipse, as pessoas estão jejuando por coisas espirituais. Por isso que o mundo não pode jejuar, porque eles querem coisas materiais. Agora nós queremos coisas espirituais. Quem quer coisas espirituais aqui diz amém. Vocês querem mesmo? Então jejuem em nome de Jesus. Amém? Como jejuar? Jejum é uma coisa particular seu com Deus. Tem dois tipos de jejum: o jejum particular que você faz com Deus e o jejum decretado, ou o jejum coletivo. Quando o pastor da igreja pede um dia de jejum, ou quando um rei pedia no Antigo Testamento, ou quando outras pessoas, como Esther, ela tinha que falar com o rei, e ela não podia falar com o rei, irmãos, porque era proibido a mulher se aproximar do rei para pedir qualquer coisa, e ela ia pedir uma coisa espiritual para o rei, e ela falou assim: olha, eu vou falar com o rei, eu quero que vocês jejuem comigo. Se o rei me matar, tudo bem, mas vamos orar para dar certo. E ela foi lá, o rei estendeu o bastão para ela e deu a graça por ela. O rei achou graça, pela primeira vez na história, o rei Assuero aceitou que alguém leigo viesse falar com ele e atendeu o pedido. Por quê? Porque o jejum move as estruturas, queridos. Jejuem por mim, jejuem por mim. E também, irmãos, tinha casos no Velho Testamento que a nação de Israel pecava. Hoje a gente pega e fala: Senhor, me perdoa, amém, chega, amém. Naquela época, irmãos, homens e mulheres de Deus de verdade, dependendo do pecado, você tem que jejuar para alcançar o perdão. As pessoas, irmãos, chegavam e falavam assim: eu vou jejuar, Senhor, para que o Senhor aplaque a sua ira comigo, para o Senhor não me deixar perecer. Senhor, Jó fazia sacrifícios de jejum pelos seus filhos, que eles supostamente poderiam pecar, e Jó já estava sacrificando e jejuando a Deus pelos seus filhos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o jejum é muito lindo. Aí vocês veem, vamos colocar Mateus
6, versículo 16 a 18. Mateus 6, 16 a 18. Glória a Deus, coloca aí, meu filho. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seu rosto, com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, nós, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não aparecer aos homens que jejuais, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quem está falando isso é Jesus. Quando você jejuma, Jesus te recompensa espiritualmente. Então, a gente vê às vezes, irmãos, as pessoas, né, vão jejuar. A Bíblia não está falando que o jejum você não pode falar para os outros que está jejuando. Então você tira um dia de jejum, né? Tira um dia de jejum. Vou jejuar ao Senhor. Acorda de manhã, escova os dentes, viu? Que ninguém merece o bafo de onça, né? Escova os dentes, estou brincando, viu, irmãos? Escova os dentes, lava o rosto. Pastor, pode escovar os dentes quando está jejuando? Você vai comer a pasta? A pasta é comida? Não, então não tem problema. Lava o seu rosto, penteia o seu cabelo, unge aí com óleo, passa o perfume e anda na rua com austeridade. Não anda assim. O que é? Estou jejuando. É duro, viu? Jejuar não é fácil. O pessoal já recebeu a recompensa. Jejum, né? Às vezes a gente tinha um ensinamento antes, que quando você está jejuando não pode falar para ninguém. Aí você está jejuando, alguém chega em você e oferece uma comida. Eu estava jejuando na escola, quando eu era mais novo. O menino chegava, toma um pirulito. Eu, não, obrigado. Toma aí, não, obrigado. Por que você não quer? Você sempre pega? Não, eu não quero, obrigado. Eu não quero. Porque não podia falar, não, obrigado. Ó, eu estou em jejum, eu não vou aceitar, muito obrigado. Amém? Entenderam? Isso é errado? Perdeu, quebrou o jejum? Não. Então o seu esposo pode saber que você está jejuando, deve saber até jejuar junto, a sua esposa também, não é? Para não ficar te tentando o dia inteiro. Se a pessoa acordar de manhã, estou em jejum, a Marisa faz o café, vem tomar um café, eu não quero, e saio, ela vai falar, está com raiva de mim, não é? Aconteceu alguma coisa, meu Deus. Aí em vez de jejuar para melhor, estou jejuando para pior. Então se eu estiver jejuando, Marisa prepara o café, vem tomar café, Marisa, hoje eu estou em jejum. Ah, então tá bom, já pronto. Não é verdade? Pode comunicar, irmãos, para as pessoas que vocês estão jejuando. Só não pode fazer aquela cara, zóio cheio de remela. Não, sai normal. Pode falar assim que você está jejuando, se for necessário. Se não for necessário, é você e Deus. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Eu vou dizer aqui uma chave para vocês hoje. Se você olhar na Bíblia todas as curas que Jesus fez, Ele nunca orou por uma pessoa ser curada. Jesus nunca orou por uma pessoa ser curado. Pedro, quando fala curou, irmãos, o verbo curar, Jesus falou, ide, curai os enfermos. Então a gente cura em nome de Jesus, viu? Não é uma exaltação não, né? Tem que explicar direitinho isso. Pedro, quando curou aquele paralítico no nome de Jesus, ele só pegou na mão, levanta e anda. Ele não orou pelo paralítico, veja. Ele não orou. Jesus não orou para ninguém ser curado. Ele simplesmente determinava. Por quê? Porque ele já tinha orado antes. Ele já vivia em oração. Nós precisamos ficar orando, porque nossa fé é pequena, porque nosso alcance é pequeno. Mas quando essa igreja, queridos, começar a jejuar, começar a orar mais, nós vamos orar, as pessoas vão ser curadas, sem nem a gente precisar orar, porque a gente já vem orado. Só falar, recebe a cura em nome de Jesus, e a pessoa recebe a cura. Dê uma salva de palmas para Jesus. Então, não aparente
tristeza, cansaço quando está jejuando. E outra coisa também, irmãos, tem que destacar o jejum na sua vida. Lamento falar para você, se o teu emprego emprega o jejum, não jejue. Não jejue. Se teu emprego atrapalha o seu jejum, jejue nas suas férias. Que você tem que estar em constante ligação com Deus, senão quebra o jejum, sabia? O meu emprego não impede eu de jejuar, que é bem tranquilo, né? Então você está ali, atende um cliente, igual eu faço, demora 10 minutos para atender outro, ali eu falo, Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E estou ali, às vezes coloco um hino, né? Então você tem que fazer essa atividade com sentimento. Não é assim, estou jejuando aí, depois esquece. Eu acho que eu contei para vocês que quando eu trabalhava numa empresa, um pastor trabalhava comigo, e eu cheguei, irmãos, abri, sabe marmita? Eu tenho horror de marmita até hoje, né? Mas a gente abria a marmita assim, irmãos, né? Irmã Marisa aquele dia estava inspirada, e ela colocou um pouquinho de cebola em cima da marmita, e ela fala para mim, essa cebola, você lembra? É só, que eu não gosto de cebola, né? É só para dar um gostinho, você tira e come. Quando eu abri, irmãos, o refeitório da empresa ficou aquele cheiro gostoso. Todo mundo, mas que cheiro bom, hein, ué? Assim, a gente, os outros elogiam a comida da nossa esposa, a gente fica todo, é minha, né? Aí quando subiu aquele cheiro, ia subindo na escada o pastor. Aí o pastor chegou. Não sei se vocês já comeram marmita. A gente pega a mistura, coloca em cima da tampa, né? Né? Quem aqui é marmiteiro? Não responde, não, estou brincando. Coloca em cima da tampa. O pastor foi e pegou com um dedinho assim uma marmita, uma linguiça assim. Quase que eu fiz. Ele pegou e colocou na boca. Que cheiro gostoso, pegou assim. Era meu pastor na época, né? Eu falei, sem problema. Quando ele colocou na boca, ele deu uns 3 passos. Falei, que foi, pastor? Tá ruim? Não, eu estou jejuando, rapaz. Eu falei, não tá não, pastor. Já esqueceu o jejum, já quebrou já. O senhor não quebrou o jejum. Falei, irmãos, como Deus está aqui que eu falei para ele. O senhor não quebrou quando pegou a linguiça. Ou quando você comeu a linguiça. O senhor quebrou quando esqueceu que está jejuando, esticou o dedão na minha marmita e comeu. Vocês entenderam, irmãos? A gente quebra o jejum, não é quando a gente come, é quando a gente esquece. Então, irmãos, o melhor é você fazer um jejum num emprego tranquilo, quando está em casa. Quem está aposentado para jejuar é uma beleza. Quem está de férias é uma beleza. Quem está desempregado é mais beleza ainda, né? Então, ora naquele jejum, vai meditando. O que você tem que fazer na hora do jejum? Né? Orar, ler a Bíblia, louvar a Deus, viu? Louvar a Deus, falar em línguas estranhas com o Senhor, é muito maravilhoso quando está jejuando. Evangelizar, orar pelos enfermos, sabe? Visitar quem está enfermo em jejum. Olha que coisa, fazendo essas coisas você fortalece o jejum. Coloca aí Isaías 58, versículos 6 e 7. Queria ter 2 horas para falar hoje, mas não tem. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, e deixe livres os oprimidos, e despedace todo o jugo. 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres, desabrigados, e se vire um nu, cubras, e se não te escondas do teu semelhante. Isso está falando que o jejum, irmãos, tem que ser acompanhado com boas ações. Não adianta você jejuar e falar assim, não funcionou, não deu certo, não mudou nada em minha vida o jejum, porque você fez errado. Você não ajudou ninguém, você não orou por ninguém, você não teve meditação. Meditar é muito bom, irmãos, né? Então, queridos, nós temos que jejuar. Nós temos que estar sempre jejuando na presença do Senhor e com cânticos espirituais. Agora vamos falar de tempo. Quanto tempo que nós temos que jejuar?
Queridos, pessoas idosas, pessoas que têm problemas, não pode jejuar muito tempo. Pessoa que tem problema de labirintite, fraqueza, essas coisas, diabetes, não pode tirar um jejum prolongado. Por isso que tem alguns tipos de jejum. Quando a Bíblia fala aqui que Jesus ficou 40 dias em jejum, ou você acredita nessa passagem, ou acredita que essa passagem está errada. Jesus, apesar de ser Deus, ele era humano como nós. Um ser humano, irmãos, não consegue ficar 3, 4 dias sem consumir líquidos, sem beber água ou alguma coisa aqui. Então o jejum que Jesus fez de 40 dias era um jejum de sólido. Ele não comeu, mas com certeza ele bebeu água. Ah, mas ele era Deus. Sim, se ele jejuou com o poder de Deus, que exemplo ele deixou para nós? Entendeu? Deus, irmãos, quando ele estava no deserto, Deus deixou ele. Ele tinha que jejuar para saber o propósito dele. Então ele era um homem como nós, ficou 40 dias sem comer alimentos. Pastor, tem base bíblica isso? Lógico que tem. Jesus bebeu água durante os 14 dias, senão tinha morrido. Amém? Mas pastor, Josué, ele ficou 40 dias sem comer no deserto. Ficou. Mas o Espírito de Deus estava nutrindo as células dele, a presença de Deus. Não era um jejum, era a presença de Deus que fez isso com ele. Deus tinha uma urgência com Moisés e Deus alimentava ele ali. Agora Jesus, irmãos, como eu sei e tenho certeza que ele ingeriu líquido. Digamos que vocês estão 4 dias sem comer e sem beber nada. Vocês sentem mais fome ou sede? Sede, sabia? E o diabo, quando tentou Jesus, ele tentou Jesus com água ou com comida? Com comida. Então ele não estava com sede. Então ele fez um jejum de sólido. Então Jesus só bebia água no deserto. Por isso que ele aguentou 40 dias. E a Bíblia diz que ele ficou tão fraco que os anjos vieram socorrer ele para ele não falecer ali. Amém? Quem entendeu diz amém. Então tem os tipos de jejum. Se você vai jejuar de manhã até meio-dia, irmãos, ora, não vai beber água, né, irmãos? De manhã até meio-dia não é necessário. Agora, se você for ficar o dia inteiro em jejum, principalmente quem é mais idoso, quem tem algum problema, tem que tomar água, se abstenha do sólido. Tome água, porque o seu rim pode parar. E você pode ter um problema muito sério. Quem está entendendo diz amém. Então jejum do dia inteiro para algumas pessoas é fácil. Aquele meu amigo ficou 3 dias sem comer e sem beber. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jejum, Deus recebe. Outra coisa, Deus recebe qualquer jejum que você faz, qualquer abstinência que você faz, Deus. Olha, eu vi as crianças jejuando uma vez lá na nossa igreja, e a tia das crianças estava ensinando eles jejuarem, abrir mão de alguma coisa. Aí uma falou assim, minha filha falou na época, eu gosto muito de Coca-Cola, eu vou ficar 21 dias sem tomar Coca-Cola. Jesus recebe ou não? Lógico que recebe, irmãos. Eu vou ficar 21 dias sem comer carnes e meditando na palavra de Deus. Jesus recebe, irmãos, o jejum parcial, como do Daniel, né? Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês tomam café 9h30 da manhã na empresa, vocês trabalham. Vocês acordam 7 horas, 9h30 toma café. Isso não é jejum, irmãos. Agora, se você pular o café e só almoçar, aí isso é jejum que Deus recebe. Tem que abrir mão, tem que se abster de alguma coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Então pense nisso. Quando jejuar, esteja ligado com Deus. Abre mão de alguma coisa, de comer. Esse é o jejum original, né? Mas principalmente durante o jejum, abre mão também do pecado. Abre mão da fofoca. Abre mão, irmãos, do diz que me disse. Abre mão, irmãos, de pensamentos perversos. Abre mão, irmãos, de mal palavras. Abre mão de mal atos, em nome de Jesus. Durante esse jejum, e sua carne vai se fortalecendo, porque a Bíblia fala, irmãos, que nós temos uma luta constante, a carne e o espírito. O meu espírito quer orar mais,
O meu espírito quer levantar de madrugada para eu orar 1 hora para o Senhor, mas a minha carne fala assim: não, fica deitado. A minha carne fala assim: você está fraco, você está doente, você está cansado, você trabalhou muito, não levanta, não ora. Então essa guerra clássica do espírito contra a carne, irmãos, é desde a época de Adão, ou você acha que não? O único mandamento que Adão tinha: não coma daquele fruto. Quando Eva veio trazer o fruto para ele, você acha que não teve uma guerra aí? Eu como ou não como? O espírito fala assim: eu não vou desobedecer meu papai. A carne falava: come, está tão brilhando. O espírito falava: mas meu papai vai ficar bravo comigo. A carne fala: ele te perdoa, vai, só uma mordidinha. Eu acho que foi a pior maçã, ou fruto que Adão comeu, foi o pior que ele comeu na vida dele. Teve consequência que nós pagamos até hoje. Estamos a luta da carne contra o espírito, aleluia. Quando você jejuma, você está falando para a sua carne: eu estou fazendo isso para Jesus, e a sua carne vai tranquilizar. Você vai dar mais espaço para o espírito, e daqui a pouco, irmãos, o seu espírito está mandando na sua carne. Quando a sua carne faz alguma coisa para ofender alguém, faz alguma coisa para prejudicar alguém, aleluia, aí seu espírito fala: não faça isso. Por que você está fazendo isso? Por que você está agindo de tal modo? Por que você falou assim? Por que você comprou? Por que você pegou emprestado e não pagou? Por que você comprou e não pagou? Porque o espírito vai guerreando contra a carne. Por que você está pecando todo dia? E a carne vai falando: eu peco porque eu quero, eu faço porque eu quis, porque eu tenho vontade. Na psicanálise isso se chama ID, que é a vontade do homem, e o superego, que é aquele senso de moral que nós temos. Mas nós que somos cristãos, o nosso superego se chama Espírito Santo. Ele que fala para a gente: não faça isso, você vai se dar mal, não faça isso. E quando o crente não jejua, irmãos, ele cai, porque a sua carne está sobrepondo o seu id, está sobrepondo a sua vontade, está acima daquilo que o Espírito diz. O jejum não é matar a carne, o jejum é matar as vontades da carne, aleluia. Mostra para a sua carne quem é que manda em você, mostra em nome de Jesus, aleluia. Posso ouvir um amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus. Eu tenho aqui uma lista de jejum. Moisés fez 2 jejuns sobrenaturais. Ele passou 40 dias no monte com a presença de Deus, não comeu nem bebeu nada, mas ele foi sustentado por Deus, senão ele tinha morrido, né, irmãos? Aleluia. Elias, ele fez um jejum especial também, quando Deus deu uma botija de água para ele, e deu pão para ele, feito direto do céu. Aquela energia daquele pão fez com que ele andasse 3 semanas, amém? Aleluia. Neemias, irmãos, para reconstruir o templo novamente, para reconstruir os muros de Jerusalém, junto com Esdras, Ageu e outros, eles também proclamaram um jejum, coisas espirituais, não é? Esté, igual falei para vocês, ela, quando foi falar com o rei sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, ela jejuou antes e teve a vitória. Aí eu falo assim: Deus que mudou o seu comportamento por causa do jejum? Não. Quando ela entrou na presença de Assuero, irmãos, quando ela entrou na presença de Assuero, ele olhou para Esté e ele viu um anjo de Deus na sua frente, porque ela estava em santo jejum junto com a igreja, junto com a congregação, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, quero dizer para vocês, é bom a gente praticar o jejum, nesses tempos que está tão atribulado, nesses tempos, irmãos, que nós estamos com tanto problema no mundo, é chuva demais, é calor demais, é corrupto, ladrões, sequestro, assalto, roubo, tantas coisas. Eu quero dizer uma coisa: o Espírito Santo hoje está chamando indivíduos, o Espírito Santo está chamando grupos, o Espírito Santo está chamando toda a congregação para jejuar, aleluia.
Sim, jejuar por dois motivos: pelo seu motivo especial, pelo seu motivo de urgência, e por um motivo coletivo, que é a casa do Senhor. Nós precisamos da presença de Deus nessa casa, queridos. Aleluia, glória a Deus. Se a igreja pratica o jejum, irmãos, vai ser difícil Satanás prevalecer contra ela. Se a igreja pratica, irmãos, o jejum decretado ou individual, irmãos, nós estamos preparados como os bons soldados de Cristo. Nós estamos aqui na batalha. O apóstolo Paulo falou que a nossa guerra é contra Satanás, e eu quero avançar um pouquinho mais que Paulo, se me permite. A nossa guerra é contra nós mesmos também. Nossa guerra é contra nossas vontades, né? Eu louvo a Deus por esse número expressivo que está aqui. Vocês saíram do conforto da sua casa para vir aqui, que não tem outra atração aqui a não ser a palavra de Deus e louvores ao nome de Deus. E por falar a verdade, irmãs Débora, irmã Marisa, que lindas irmãs cantaram hoje, viu? Meu Deus do céu, que hino lindo, irmãos, que hino lindo. Parabéns. Inspirado por Deus. As crianças também, que coisa maravilhosa o louvor dessa igreja. Mas isso aí é louvor que nós estamos fazendo para Deus. O atrativo aqui, irmãos, é a oração e a palavra de Deus. O atrativo aqui não é o medo do inferno. Eu não tenho medo do inferno, porque eu não vou para lá. Aleluia, glória a Deus. A nossa intenção aqui, irmãos, é trazer você para perto de Deus. Aleluia. E para concluir, irmãos, eu quero chamar aqui homens e mulheres. Vamos decretar um jejum, irmãos. E eu, como pastor dessa casa, irmãos, não sou dono de vocês, sou apenas um administrador da casa do Senhor, e sou servo de vocês. Eu quero dizer para vocês, quinta-feira eu vou estar em jejum. Eu queria que quem pudesse, eu vou proclamar esse jejum nas nossas vidas. Abstenção. Se você aguentar jejuar até meio-dia, irmãos, jejum até meio-dia. Se você aguentar jejuar o dia inteiro, até na hora do culto, faça esse jejum para Jesus. Não importa, mas o tanto que você jejuar, eu te peço, pense em Deus. Escute hinos, se for possível, na sua mente, louve ao Senhor. Os hinos bonitos, né, irmãos? Leia a palavra de Deus. E sim, quando acabar o jejum, entregue ele para Jesus. Vocês entenderam? Não adianta jejuar o dia inteiro, esquecer e comer, perdeu tempo. No horário determinado. Eu quero que vocês, em nome de Jesus, pastor, eu vou jejuar para quê? Pela igreja. Não quero que vocês jejuem simplesmente por mim. Eu quero que vocês jejuem por essa casa. A nossa premissa, a nossa missão é trazer almas para o reino de Deus. Eu quero que você faça um santo jejum por essa casa. E no seu jejum você vai falar: Senhor, hoje de manhã acorda, lava o seu rosto, escova os seus dentes, comunica a seu esposo, sua esposa, que você vai jejuar, de preferência que ele jejuma junto. Bem, vocês chamam de bem ou de amor, não sei, né? Eu pensei, só sei aqui que a irmã Ângela chama o marido dela de velho. Né? Eu não tive essa sorte, mas minha esposa me chama de Vesperiano. Acho que é a única pessoa, e o pastor Israel também, que me chama de Vesperiano. Pouca gente me chama de... Ela faz questão, né? Você acha lindo meu nome, né? Lindo. Meu filho, quando nascer, vai querer colocar esse nome no meu filho, irmão. Aí eu cantei: vai dar divórcio, vai dar divórcio. Aí não, o nome dele vai ser Fábio. Um nome bonito, Fábio. Então, queridos, acordem de manhã, na quinta-feira, lave o seu rosto, comunique a irmã, o irmão do seu que mora na sua casa, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos: hoje eu vou estar em jejum. Lava o seu rosto, penteia seu cabelo, né?
Quem gosta de passar uma basinha, passe com modéstia, que não é pecado, né, irmãos? Tudo com modéstia não é pecado, né? E saia para a luta, amém? E meditando: Senhor, hoje eu vou jejuar até as 11h49. Vocês entenderam? Até as 3 da tarde, Senhor. Vou jejuar até a hora do culto, Senhor. Vou quebrar o jejum tomando um café. Aí quando der a hora que você estabeleceu, você ajoelha e fala: Senhor, eu te entrego o meu jejum. Pai, estou jejuando por sua casa. Estou jejuando pelo nosso pastor. Estou jejuando pelos grupos da igreja e por todos que congregam aqui na igreja. Olha! E depois você faz o seu propósito também com Deus. Senhor, abre os olhos espirituais para eu entender as coisas, para eu entender o que está acontecendo. E Jesus vai abrir, amém? Eu contei para vocês sobre a arma poderosa do jejum. Audácia, não recomenda que faça. Quando vocês estiverem na sede, chama o pastor Eliseu e pergunta isso. Eliseu aceitou Jesus, eu acho, se eu não me engano, começou a dirigir a igreja, e a esposa dele não era crente, era católica. E ele falou: Senhor, eu vou jejuar, eu não vou comer, eu não vou beber, enquanto minha esposa não aceitar Jesus. Olha, irmãos, que audácia. E trabalhava, irmãos, na Suzuki, né? Ele ia de manhã, primeiro dia, segundo dia, não contou para ninguém, irmãos. Terceiro dia, o pessoal começou a olhar: aí, rapaz, você está morrendo, hein? Eu vou morrer. Ele pensou, diz ele, né? Eu vou morrer, mas eu vou até o final. Eu prefiro morrer do que minha esposa não me acompanhar na igreja. E o que aconteceu, queridos? A esposa dele aceitou Jesus e está com ele lá, ajudando o braço direito dele na congregação de Vila Amorim até hoje. Olha o poder do jejum, irmãos, para as coisas espirituais. Se você quer um carro, você quer uma casa, ore para Deus, Ele te dá. Ele te dá condições. O jejum é para coisas espirituais. E lembrando, o jejum não muda Deus, não muda o coração de Deus. É impossível, o coração dele já é excelente. O jejum muda a nossa percepção e o nosso coração. Amém? Quem recebe essa mensagem aplaude Jesus. Marisa, Rede do Bem. Recebe a irmã Marisa com uma salva de palmas para